Meus amigos, apenas para o conhecimento de vocês, a rede social Parler continua fora do ar. Qualquer novidade podem ter certeza de que eu irei comentar aqui nesse canal, beleza? E quanto ao tema do vídeo, a situação é a seguinte. A Ford, empresa aí famosíssima no ramo automobilístico, saiu essa notícia aqui no Twitter, dizendo que a Ford irá fechar 3 fábricas e encerrar produção de carros no Brasil. A Ford, ela possuía realmente 3 fábricas onde ela montava os carros aqui dentro do Brasil. Se eu não me engano, tá aqui a informação direta do site da Ford. Uma ficava na Bahia, outra em São Paulo e outra no Ceará. Eles irão encerrar completamente a produção desses carros aqui no Brasil, mas isso não significa de que as concessionárias irão terminar. As concessionárias continuarão em pé, o carro da Ford continuará sendo vendido aqui no Brasil, mas obviamente, se ele não for produzido aqui no Brasil, o custo desse produto, desses carros, irá aumentar. Isso é aula de economia básica. E essa é a parte que talvez você irá rir um pouco, assim como eu ri. Os petistas, a esquerda em geral e até alguns jornalistas da grande mídia, jornalistas entre aspas, né, estão querendo colocar a culpa disso no Paulo Guedes. Estão falando que a economia desastrosa do Paulo Guedes fez a Ford ir embora, que o Lula trouxe a Ford e o Paulo Guedes mandou ela embora, meu Deus do céu. Assim, é muita canalice pra gente conseguir comentar seriamente. Ou você ri ou você fica muito pé da vida, porque você percebe que é muita desinformação e eles não têm qualquer tipo de preocupação com a verdade. Eles não se importam que a verdade chegue nas suas mentes. Eles querem apenas que a narrativa distorcida deles chegue pra você e que você acredite e vire um papagaio, um zumbi petista, como tantos outros que tem por aí. Existem diversos fatores pelos quais foram levados a Ford a abandonar o Brasil. O primeiro deles, que é o mais forte de todos, todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro, ele tá querendo diminuir o tamanho do Estado no Brasil. Ou seja, isso significa que políticas públicas terão uma redução. O que é política pública? Praticamente tudo que envolve dinheiro público. E uma dessas coisas que eu estou falando que afetam diretamente empresas gigantescas como a Ford é uma coisa chamada subsídio. Subsídio é basicamente o governo pegando o seu dinheiro, o meu dinheiro e pagando uma parte do custo do produto da empresa que pediu isso. É a mesma coisa que você, sei lá, você vai comprar um apartamento, o apartamento custa 150 mil, daí o governo vai lá e dá um subsídio de 30 mil. Desses 150 mil, quem tá pagando 30 mil é o Estado, e daí 120 mil você paga, financia. E a mesma coisa estava acontecendo com a Ford. Não só com a Ford, mas como outras empresas automobilísticas também. Parece que o dado oficial é de que eles receberam desde 2003, ou seja, desde o começo do governo Lula, 60 bilhões de reais em subsídio. É natural que esse tipo de política econômica diminua durante o governo Bolsonaro. Por que essas empresas ganham tanto dinheiro assim? Como é que empresas como a Ford, no meio de tantas crises que o Brasil sofreu desde 2003, conseguiram se manter, conseguiram se reerguer, conseguiram manter seus lucros lá na altura, enquanto os microempreendedores estavam sofrendo lá na outra ponta? Isso é porque o Estado estava dando subsídio apenas para essas grandes empresas. Eu lembro que quando eu trabalhava na primeira empresa de TI, quando eu entrei como estagiário, eu lembro que tinha o BNDES. O BNDES, ele oferecia créditos não apenas para grandes empresários, sei lá, como Luciano Huck, ou como aquele cara que foi preso lá, que tem o filho chamado Thor, que até atropelou alguém, o Ike Batista. Não era só para esse tipo de pessoa que o BNDES emprestava dinheiro. Ele emprestava para micros, pequenas e média empresas também, mas era muito mais difícil. A burocracia era muito maior, a taxa de juros era muito maior. Luciano Huck, por exemplo, comprou jatinho financiado pelo BNDES. Deve estar pagando até hoje esse treco com a taxa de juros bem pequenininha. Então essa sempre foi a política do Brasil. Ela empresta muito para os grandes, para os poderosos, indo completamente contrário ao discurso que é espalhado pela sua militância de que o PT olha para os mais pobres. Isso é mentira. Os mais pobres sempre se ferraram durante os governos petistas e, por uma questão estratégica, ainda mais agora durante a pandemia, a Ford simplesmente decidiu encerrar as suas atividades. Eu devo colocar aqui um exemplo para ficar bem claro.
A Ford e a área automobilística, ela não foi o único alvo desses governos esquerdistas, petistas, para que elas ficassem muito grandes aqui dentro do país e exercessem muita influência, mas enquanto isso os microempreendedores estavam ali se ferrando, não tinham crédito nenhum, não tinham confiança nenhuma por parte do Estado. O setor automobilístico não foi o único nesse sentido. Outra muito famosa, que eu tenho certeza que talvez não tenha vindo à sua mente, mas você vai entender quando eu falar, é o setor de construção, as Odebrechts da vida. As Odebrechts tinham tanto crédito, tanto subsídio, quanto o setor automobilístico, quanto as Fords da vida. E uma outra coisa muito interessante também, é isso que eu tô mostrando pra vocês aí na tela. Eu não vou abrir essa matéria, porque eu só tô achando em sites aí da grande mídia, e a maioria deles ainda requerem que você seja assinante para poder ler a matéria. Mas só com a manchete vocês vão entender o que eu tô falando. Tá escrito aqui, ó, no site do Valor, que é do Grupo Globo. Ford escolhe a Argentina para voltar a investir na América Latina. Uma notícia de 2 de dezembro, ou seja, meses antes da Ford anunciar a sua saída daqui do Brasil, da produção de veículos, né, da montagem de veículos, eles anunciaram que eles estariam indo para a Argentina, que eles iriam abrir uma empresa lá, mesmo a Argentina passando por todas essas dificuldades econômicas. E eu já vou explicar para vocês por que eles fizeram isso, por que na prática parece uma decisão econômica muito ruim. Meu Deus do céu, o que o cara da Ford está fazendo? O que os CEOs da Ford estão fazendo, meu irmão? Eles estão querendo se suicidar economicamente? Estão querendo sair do negócio de vez? Não é nada disso, os caras eles não estão há tanto tempo no mercado. Se eles não fossem espertos, eles não são burros. Eles estão indo para a Argentina do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, que é basicamente Lula e Dilma versão argentina. A Ford, ela fundou há muitos anos a Fundação Ford, que ela basicamente faz o seguinte: a partir de fundos das grandes empresas mundiais, foi constituída a Fundação Ford com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades, intervindo no movimento negro diretamente como principal doadora de bolsas para pesquisa que fundamentem essas políticas e reneguem a luta de classes, transformando-a em luta racial. Ou seja, boa parte do lucro que a Ford tem é revestida para essas causas esquerdistas. Você tem alguma dúvida de que o dono da Ford, de que a Fundação Ford deve ser assim agora com os presidentes da Argentina, que são basicamente Lula e Dilma argentinos? Então, meu amigo, você só não enxerga se você não quiser. É óbvio que não foi culpa do Paulo Guedes a Ford ter saído daqui do Brasil, meu Deus do céu. Ah não, agora a Argentina está a mil maravilhas, a economia deles está muito melhor do que o Brasil porque a Ford saiu daqui e foi pra lá. Acabou a mamata, acabou o subsídio, vai ter que concorrer com todas as outras empresas da maneira tradicional, que é conquistando o cliente, não tendo subsídio do governo. E não, assim eu não quero brincar, eu quero brincar do jeito que eu sempre quis brincar. Daí eles vão lá pra Argentina pra receber o mesmo tipo de tratamento, não tem dúvida disso. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até o final, até aqui. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com os seus amigos, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.